Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera, sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós vamos falar, né, dando continuidade aqui à nossa disciplina de História, vamos falar sobre a crise econômica de 1929, tá bom? A grande crise, né, uma das maiores crises econômicas que a gente teve aí, né, a nível mundial. Então, vamos entender o que foi, tá? Então, a crise econômica, né, de 1929 acontece, né, nesse ano e teve aí uma grande repercussão mundial. Ela começa nos Estados Unidos, mas ela se espalha de uma forma rápida por todos os outros países que têm uma ligação econômica, que nesse momento da história já era, né, muito grande. E aí também é conhecida como Grande Depressão. Então, quando vocês escutarem esse termo, está se referindo a esse momento aqui da história, tá, meus amores? O que foi essa crise? Foi uma crise de superprodução que aconteceu nos Estados Unidos aí, que na prática eles começaram a produzir mais do que a capacidade que eles tinham naquele momento de venda, de compra, né, inclusive da população. Então, por que superprodução? Produziam muito, mas não tinham, né, a demanda aí para essa compra desses produtos. Então, entre aí, né, o período de 1920 até 1929, né, houve uma aparente estabilidade econômica, tá? Que por conta dessa aparente estabilidade foi gerando, né, foi se acumulando, foi se constituindo aí, e a gente teve o grande dia, né, que é conhecido como a Quinta-feira Negra, que foi o dia em que a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, minha gente. Ela simplesmente, né, quebrou. E quebrou por quê? Porque naquele momento, né, da história dos Estados Unidos, o crédito era muito fácil, então as pessoas compravam muito, existia um grande endividamento da população nesse momento da história, né? E outro ponto, a Bolsa de Valores de Nova York, nesse momento, era um local que todo mundo investia. Então, trabalhadores, a classe média e a classe alta, muito rica, todo mundo se envolvia e comprava, né, ações aí na Bolsa de Valores. Era uma coisa assim que acontecia com uma certa naturalidade. O investimento era realmente, poderia ser feito por todos. E nesse dia, todo mundo, né, que estava passando por dificuldades, tentou, né, resgatar aí os investimentos feitos nessa Bolsa de Valores. E aí, pela grande quantidade, né, de pessoas tentando resgatar, né, vendendo suas ações aí realmente para conseguir o dinheiro de volta, a Bolsa de Valores ele acaba quebrando em 24 de outubro do ano, né, aí de 29. Então, nesse dia, essa bolsa aí, né, teve a maior queda da história, realmente ela quebra. E a gente precisa entender sempre, minha gente, que nós estamos aqui, né, num momento da nossa história, né, que estávamos saindo aí, querendo ou não, de um pós aí, Primeira Guerra Mundial. Então, o que foi que vocês entendam? Os Estados Unidos, nesse momento, pós, tá bom, Primeira Guerra Mundial, ele era a grande potência. A gente comentou isso quando estudamos, né, Primeira Guerra Mundial. Então, ele sai, né, muito bem na fita. Por que muito bem na fita dessa Primeira Guerra Mundial? Porque ele sai muito bem na fita? Porque ele entra no final, tá? Ele só entra para a condução da finalização. Não aconteceu nenhum conflito no seu território, então seu território estava intacto. Tinha uma Europa que era o seu grande ponto ali, né, de concorrência, totalmente devastada, destruída, e ele ainda fornecia, foi ele que forneceu o material necessário para essa reconstrução. Qual foi o grande erro aí dos Estados Unidos? Produziu muito desse pós-guerra, tá bom? Produziu bastante aí nesse pós-guerra, só que ele não percebeu o momento de parar. Ele foi aí durante essa década, né, praticamente inteira, produzindo muito, porque tinha demanda no início. Só que há um momento que a Europa ela consegue se reestruturar. E foi uma reestruturação até muito rápida para o que se esperava na época. E os Estados Unidos não parou de produzir, não diminuiu o ritmo de produção, permaneceu o mesmo. Só que agora a Europa já estava consolidada, já tinha aí, né, consolidada, já estava reconstruída. Então já tinha a sua própria produção, não precisava, não dependia tanto, não comprava tanto dos Estados Unidos. E começou a ter produtos encalhados, produtos que não vendiam mais.
Isso é um dos fatores, é um dos motivos que levam a essa grande e grave crise em 1929, meus amores. Esse contexto de pós-Primeira Guerra é muito importante para que vocês entendam esse processo aí. Então, fatores, eu marco aqui, apesar de já ter comentado, né, nessa explicação, o crescimento econômico e a subsequente crise dos Estados Unidos. Crescimento por quê? Porque ele sai muito bem da Primeira Guerra Mundial. Já comentamos por que ele sai muito bem. A queda da Bolsa de Valores de Nova York, porque eu falei o quê? Que todo mundo investia nessa Bolsa de Nova York, né? Todas as classes. E nesse dia, por conta dessa crise que já se arrastava aqui, né? Por conta dessa superprodução, eles, né, acabaram, né, entrando em crise a população e todo mundo tentou resgatar esses títulos, né, dessa Bolsa de Valores ao mesmo tempo, provocando a quebra, né, essa queda aí dessa Bolsa de Valores. Quebrou, gente. E aí, como os Estados Unidos ele era o centro, acabou, né, como um efeito dominó, levando todos os outros países que estavam ligados aí nesse processo, né, de produções dos Estados Unidos. A política, né, de reserva monetária, que era realizada principalmente aí pelos Estados Unidos no pós-Grande Guerra, tá bom? Que é considerada também um fator relevante. Por que essa política de reserva monetária? Porque não se tinha tanto essa reserva, né? Todo mundo pegava crédito muito fácil, todo mundo conseguia empréstimo muito fácil. Então, a população estava, de modo geral, muito endividada. Além deles criarem um padrão de vida norte-americano, que era um padrão muito alto, tá bom? Então, tudo isso são fatores para essa crise, tá? A chamada crise da superprodução, que a Pro já explicou também, que é considerada como fator, acho que um dos principais da Grande Depressão de 1999. Superprodução por quê? Porque produzia muito e não tinha mais o escoamento dessa produção, não tinha mais para quem vender, ok? Então é muito importante que vocês entendam esse processo. Aí as consequências, tá bom? Direta aí para a sociedade desse momento da história. Já entendemos o que é, né? Os fatores e agora vamos entender as consequências. As principais consequências, né, de modo geral, vai ser aí, né, uma retração, uma queda na produção industrial, até porque eles não poderiam continuar produzindo no mesmo ritmo que estava, e também, consequentemente, a questão agrícola, né, que vai entrar diretamente, aumento da inflação, que foi aí um dos pontos, né, principais depois desse pós-crise, né, desse dia aí dessa quebra da Bolsa aí de Valores, desemprego, fome e muita miséria. Eu gosto dessa imagem porque ela é uma imagem que representa essa Grande Depressão. Atrás, um outdoor colocando o padrão de vida que era vendido, que era colocado nos Estados Unidos, tá bom? Então, esse aqui atrás era o padrão. E uma fila de pessoas para buscar alimento. Gente, quando eu falo Grande Depressão, a gente se matando, tá? O pessoal, assim, de fato, ficou tão mexido com a questão da crise econômica, né, que grandes empresários, inclusive, cometeram suicídios por conta disso. Olha como é sério o processo. Pessoas passando fome, né, a questão de dever valores altíssimos a banco. Então, um processo assim realmente terrível, tá bom, para a história, porque envolveu todas as camadas. Lógico que, evidentemente, que os trabalhadores sempre sofrem muito mais, mas todas as camadas estavam envolvidas nesse processo de crise. Quem mais sofreu com a crise, na verdade, foi a população, tá? Em especial os trabalhadores, como a Pro já colocou, pois o desemprego aumentou, né? A questão da retração da produção e, com certeza, se não tem trabalho, tem miséria aí de forma natural. Estamos entendendo? Ligados? Pronto. Então, a Pro queria colocar aqui um esquemazinho que coloca a simbologia e explica, de uma forma resumida, essa crise de 29, tá? 1929. Então, a queda da Bolsa aí de Valores de Nova York, tá? Por quê? Porque houve uma venda maciça de ações nesse dia 24 de outubro, tá? Desse ano. Então, todo mundo que investia na Bolsa quiseram aí resgatar ao mesmo tempo o dinheiro que tinha investido. Todo mundo fazendo esse movimento, ela quebrou, né? Então, foi um processo aí terrível. Bancos que financiavam esse processo dessas bolsas de valores e da população geral acabaram aí entrando em falência, tá? Tiveram aí seus investimentos
totalmente perdidos, né? Ruiu aí realmente a estrutura bancária. A indústria, né, teve uma queda de produção, porque já não se tinha como comprar, né? Já não estava tendo. E depois desse momento, aí desse cenário que não teve mesmo, o comércio, né, teve aí uma forte queda aí na questão das vendas e o desemprego em massa. A estrutura nesse momento dessa crise ficou configurada dessa forma. Lembra você se acontece nos Estados Unidos, o primeiro momento, que é a quebra, né, dessa bolsa aí, mas ele acaba arrastando, como efeito dominó, todos os países que estavam diretamente ligados, inclusive muitos países ali da Europa, que dependiam dessa economia norte-americana. O Brasil também sente muito, né, no período aí do café, né, inclusive por isso que a gente tem aí o declínio desse ciclo econômico, né, que foi importante para a nossa história. Aí a gente tem aí a New Deal, tá, que é a medida econômica tomada, né, no pós aí crise, tá certo? Então, no centro da crise financeira mundial, tá, os Estados Unidos, ele cria essa política econômica, né, de intervenção do Estado na economia, New Deal. O que eu quero lembrar para vocês? Que antes da crise, o modelo que os Estados Unidos tinha era do neoliberalismo, ou liberalismo, né, como a gente queira colocar. Então, no liberalismo, o Estado ele não intervém na economia. A economia ela corre de forma livre, separada das outras ações. A economia estaria totalmente livre. A partir da crise, ele muda o modelo de gestão econômica que os Estados Unidos tinham. Então, sai do liberalismo, tá? Que o Estado não intervém, e a partir da política do New Deal, né, que o presidente cria aí tentando salvar, foi baseado nas ideias do economista, né, Keynes. Então, Keynes ele dizia o quê? Que o governo ele tinha sim que assumir toda a questão econômica, né, assumir toda a dívida pública, mas também ser responsável pela questão privada. Porque na ideia, né, das políticas keynesianas, como ficam conhecidas, né, mais conhecidas, e a NID, ela vinha nessa ideia, tá bom? Deveria haver a intervenção do governo no sentido de preservar essa economia. Então, o governo ele tinha que intervir, o Estado ele tinha que intervir de forma direta nessa economia, indo de encontro ao que a gente tinha em momentos anteriores, tá bom? Então, esse modelo econômico foi também utilizado em outras nações, né, que sofreram com esse processo aí dessa grande depressão, como a Inglaterra e a França, a Procita aqui, né, além dos Estados Unidos, utilizam esse modelo depois que viram que nos Estados Unidos, né, deu certo. Então, dentre as principais medidas, tá, da New Deal, dessa reforma, a gente vai destacar o quê? Investimentos em obras públicas, por quê? Porque se a gente faz obras públicas, a gente gera emprego. Então, a medida para gerar emprego foi criar obras públicas, que precisariam de mão de obra, tá bom? E aí, aumentaria a questão do emprego. Controle da produção, tanto agrícola, como também a questão industrial. Realização de uma reforma trabalhista, incluindo a questão de salário mínimo, seguro-desemprego e outras medidas que não existiam nos Estados Unidos até esse momento, tá bom? Por isso a crise ela vem tão mais forte. E a intervenção do Estado, aqui como ponto central da New Deal, a intervenção do Estado para a recuperação da Bolsa de Valores e da economia como um todo. Então, a partir desse momento, os Estados Unidos saem do liberalismo e entra no modelo keynesiano para superar essa crise aí econômica. Foco para vocês aqui como último ponto, uma colocação que é sempre muito feita, da lei seca. Tá bom? Lei seca no sentido mesmo, né, que a gente também tem aqui no Brasil, de proibição da venda de bebida alcoólica. Gente, essa proibição, ela é uma proibição nacional, tá bom? Que começou pós Primeira Guerra Mundial, lá em 1920. Então, era uma lei polêmica, mas ela existia, essa lei seca, né? Proibição total de venda de bebida alcoólica. A reação, né, quando foi criada essa lei, foi imediata, principalmente dos militares, porque, né, pós-guerra eles, né, acabavam bebendo muito, e aí o governo, percebendo isso, proibiu totalmente. A questão de justificar uma questão cultural, né, por conta da cerveja, né, tá relacionada à Alemanha, os Estados Unidos estavam em lados opostos. E aí tudo isso foi colocado também. Mas a ideia aqui era que não houvesse, né, a venda. Só que com isso, muitos bares clandestinos foram sendo abertos. E aí os Estados Unidos vivenciou um momento de gangsters, que eram, né, mafiosos que lidavam com a rede,
né, aí uma rede clandestina de venda de bebida alcoólica. E aí, gente, justamente, né, atrelado a esse processo de fim de Primeira Guerra Mundial, um longo período dessa lei seca, dessa proibição de venda de bebida alcoólica, no ano, né, de 1933, por conta dessa grande crise, a gente vai ter a revogação, né, dessa lei da Constituição aí, né, dos Estados Unidos. Como essa daí foi a única lei que foi revogada da Constituição até hoje. A gente não teve outra lei, né, revogada aí dessa Constituição. Por quê? Porque eles perceberam que seria uma forma também de recuperar a economia a partir desse momento, utilizando aí nessa venda de bebida e tentando diminuir também as ações aqui dos gangsters, né, que vendiam aí essa bebida de forma ilegal. Ok, meus amores? Então, a gente finaliza aqui nosso momento sobre, né, a crise de 1929, assunto muito importante, né, porque a gente vivencia e observa que está entre aí Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.